Cartas de Cristo. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Segundo aos Coríntios 3, 2 e 3. A perspectiva da partida de um irmão é algo bastante intenso para o crente. Se para longe ou para a glória, o efeito é o mesmo, a privação da comunhão. Não é por acaso que o sentido de morte é separação. Quando se avizinha a despedida, há um misto de emoções. A tristeza por causa da partida é aquela que parece estar mais em evidência, talvez por ser como um aguilhão na alma. Por ter esse poder, entre aspas, perfurante, certamente monopoliza a atenção daquele que a sente. No entanto, há também outro sentimento, mais cálido. Diferente da tristeza, como o oceano bravio, esse se ilustra com um mar liso como vidro. É a gratidão a Deus por ter nos abençoado com a vida de tal irmão. Há algo quase esquecido quanto à comunhão dos santos. Quando Jesus esteve fisicamente presente com seus discípulos, sua presença era experimentada também pelos órgãos sensoriais. Eles o viam e o tocavam. Jesus pôde receber um abraço de João. Este era muito mais jovem que os demais, por isso tratado com deferência por todos. É comum, quando há um jovem no meio de homens mais experientes, que estes assumam uma postura paternal no relacionamento com ele. Isso era ainda mais intenso com Cristo. No entanto, quando nosso Senhor foi assunto ao céu, todo tipo de relacionamento com ele, pelo toque, pelo contato, foi postergado para o novo céu e a nova terra. Hoje, nosso contato com Jesus é estritamente espiritual e por meio da fé. Mas haverá o dia em que ele estará novamente fisicamente no meio de seu povo. É verdade que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Contudo, isso está longe de dizer que o relacionamento no âmbito físico é desprezível. Não somos anjos, seres apenas espirituais. Viveremos semelhantes a eles no estado intermediário, o tempo em que estaremos mortos antes da ressurreição. Contudo, Deus nos criou corpo e alma. Fomos criados para ter experiências através do corpo, não apenas espirituais. Voltaremos a ser abraçados por Cristo após a ressurreição final. Porém, como se dá a nossa comunhão, entre aspas, física, com Cristo enquanto estamos neste mundo? Aí está a dimensão da comunhão dos santos, também tão importante. Enquanto palmilhando os caminhos desta existência, nós experimentamos a presença de Cristo também por meio de nossos irmãos. No relacionamento da igreja, receber um abraço quando estamos passando por profunda agonia é como receber o abraço do próprio Salvador. Todo salvo é um embaixador de Cristo, imagem e semelhança de Deus, morada do Messias, templo do Espírito de Cristo, uma carta de Jesus, escrita pelo próprio Espírito Santo. A comunhão que temos com o irmão não é apenas espiritual, mas também, entre aspas, material. Nós o vemos, o tocamos, o percebemos fisicamente ao nosso lado. Certamente, isso não resume a estada de Jesus conosco, como se precisássemos necessariamente do comparecimento de um irmão para podermos desfrutar da presença de nosso Salvador. É apenas mais uma dimensão da presença de Cristo conosco, por meio da vida de nossos irmãos. É isto que faz de um irmão alguém tão especial, poder perceber Jesus claramente em sua vida.
saber que Cristo nos abençoou tanto por seu intermédio. É por isso que a tristeza da partida se tempera com a gratidão e o louvor a Deus. A tristeza se torna adocicada pelo reconhecimento do benefício que recebemos na comunhão profunda que vivemos com o irmão que parte. Lemos na vida dele uma carta de Cristo endereçada aos nossos corações, escrita pelo próprio Espírito Santo, o testemunho de uma vida de servo, de filho de Deus, que ficará para sempre arquivada com lugar de destaque em nossa memória, homens dos quais o mundo não era digno. Se é o caso da morte, nos alegramos por saber que a salvação dele está garantida e que em breve estaremos nova e eternamente juntos. Fica a sensação de que o mundo se tornou muito pior sem ele. Perdeu-se alguém que espelhava Cristo em suas ações. Deus tem os seus propósitos. A cada movimento dos ponteiros do relógio da existência, os homens passam a ser apenas memória nesta terra. Nosso desafio é deixar exemplo tão contundente a ponto de que nossa memória seja verdadeira pregação depois de mortos. No escrito de Paulo citado acima, há uma ênfase. Destaca que apenas aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, que são genuínos discípulos de Cristo, são cartas de Jesus. Na época do Novo Testamento, o uso de epístolas era a comunicação mais pessoal que se poderia ter à distância. Como crentes no Salvador, o próprio Cristo se manifesta por intermédio deles àqueles que estão ao seu redor, comunicando bênção e salvação aos que têm ouvidos para ouvir. Verdadeiros convertidos são cartas abertas de Jesus para todos, escritos que jamais se apagam. A referência às tábuas contrasta o comportamento amoroso da lei do amor com a frieza de mandamentos obedecidos apenas exteriormente, que permanecem escritos nas tábuas de pedra. Longe de atribuir qualquer traço de reprovação à lei dada pelo Senhor por meio de Moisés, Paulo mostra a beleza da vida obediente, a vivência autêntica da lei no coração de todo o que crê, o seu cumprimento e aplicação no amor fraternal. Por isto que o salvo é carta de Cristo, mostrando-se fiel a Deus no relacionamento com o próximo. Dessa forma, Cristo, por meio de seu Espírito Santo, tantas vezes nos falou de sua vontade, da própria lei, manifestando-se no coração de preciosos irmãos. São queridos que, por terem vivido intensamente o Evangelho, mesmo depois de mortos, ainda falam por meio do exemplo que deixaram. A vida deles tornam-se para nós belas cartas de despedida, memórias de tempos que sobrevivem apenas em doces lembranças. Glória a Deus pela vida de irmãos queridos, que vivos foram levados para longe, ou que mortos foram para tão perto, unidos ainda no mesmo corpo de Cristo. Embora não possamos vê-los, tocá-los ou nos comunicar com eles, sabemos que estão lá, a certeza de que estão além do horizonte, como um navio que se ocultou na curvatura da terra. Desfrutemos ao máximo da comunhão com irmãos valiosos, que verdadeiramente espelham Cristo em sua vida. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.